A crise na saúde brasileira não é novidade, mas a situação vem se agravando devido a diversos fatores ocorridos nos últimos meses. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o Biratã Pedrosa. Biratã, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Essa redução do fundo de participação dos municípios tem sido decisiva nesse problema ou não? Giovana, bom dia, Liara, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria registrar que anteontem o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, completou 25 anos da edição da Lei 8080. E, teoricamente, é um sistema muito bom, né? Não, e o que se expandiu do serviço de saúde nesses 25 anos foi uma coisa impressionante. Hoje nós temos 38 mil equipes de saúde da família atuando no país como um todo, o serviço interiorizou-se. E isso cresceu muito, Giovana, a partir do processo de municipalização que se iniciou na década de 90. Antes da década de 90, nenhum habitante de qualquer município desse país identificava o município como o responsável pelas ações de saúde. Hoje, em qualquer lugar desse país, o habitante identifica que o município é o único responsável pela execução. É o grande responsável. Ele não vê o Estado e a União como responsáveis por isso. E o sistema é tripartite. E ao longo desses 25 anos, os municípios foram assumindo as responsabilidades, a população foi aumentando o nível de cobrança e os municípios foram comprometendo os seus recursos. Se você tem uma ideia, nós temos uma obrigação constitucional de gastar no mínimo 15% com saúde. O ano passado, o conjunto dos municípios brasileiros gastaram 23%. Isso significa gastar 50% a mais do que o mínimo indispensável. Os estados que têm 12% como obrigação estão ali raspando a trave e a União nem limite tem. Então, hoje, os municípios não aguentam mais carregar o SUS nas costas. Do bolo tributário que nós temos no país, a União fica com 60%, os estados com 25% e nós, municípios, em torno de 15%. E estamos investindo 50% a mais do que o limite constitucional. Isso está estrangulando o sistema. As quedas de receitas, não só de FPM, mas de todas as receitas municipais, ICMS, ISS, com a crise econômica que tende a fazer com que a economia piore e as receitas seguem esse patamar, tem agravado a situação, que é uma situação crônica que precisa de uma solução com uma certa urgência. Inclusive, desde o início do ano, desde março, que o Conselho vem reclamando aí do atraso no repasse, né, dos recursos pelo governo federal aos municípios e anunciou um possível colapso em julho, né? Como é que está a situação hoje em relação a isso? Olha bem, hoje nós temos uma reunião, inclusive hoje, na Assembleia, com todos os secretários municipais, para discutirmos juntos, trocarmos um pouco a experiência, o que é que cada município está fazendo para enfrentar a crise. Agora, é natural que nesse momento você não tem recursos suficientes para manter o sistema da maneira como ele está hoje, muito menos para ampliar as ações de saúde. Então, manter do jeito que já conseguimos chegar até aqui já é um grande sucesso. Poucos conseguirão isso. A maioria dos municípios no país inteiro estão reduzindo serviço, demitindo pessoal e fazendo e agravando o sofrimento da população, que numa crise econômica, com desemprego, com baixa na renda salarial, isso tem uma repercussão muito direta na ação de saúde. Então, há um prejuízo, sem dúvida nenhuma, para a população. Agora, chegamos a um ponto em que os municípios não aguentam mais carregar o SUS nas costas, como a gente tem dito hoje. Agora, essa situação ela é mais crítica, independente do tamanho do município, se grande, se médio, se pequeno, ou qual é a realidade que você tem aqui de Alagoas, por exemplo? Não, na verdade, essa tese ela é meia falsa na medida em que o município grande, como Arapiraca, Maceió, aparentemente tem mais recursos, agora tem mais população. Tem mais problemas, né? Tem mais problemas. Quando você divide isso pela população, o per capita de gasto e de possibilidade de gasto em cada município é muito semelhante. Então, os problemas, proporcionalmente, eles são iguais em qualquer situação. E para, então, tentar, né, a saída dessa crise aí, o que pensa-se? Já foi discutido alguma coisa? Vai haver essa Assembleia hoje, mas qual o caminho a seguir? O caminho, na verdade, tem dois caminhos, na verdade, Yara. Um é a melhoria da gestão. No momento de crise, você tem que aperfeiçoar mais ainda a gestão, tem que ter criatividade, tem que racionalizar ao máximo a aplicação. Errar o mínimo possível. Errar o mínimo possível, estar ali no foco do qual é a prioridade, e, inclusive, você dizer, em saúde tudo é importante.
Agora, nessa situação, hoje, nós, infelizmente, isso dói no coração, mas você vai ter que dizer, isso aqui é importante, mas nós vamos deixar de fazer ou diminuir, porque esse de cá é mais importante. E a luta política por mais recursos na saúde. Nós temos um projeto de iniciativa de lei, de iniciativa popular no Congresso, que nós conseguimos, mobilizando a sociedade brasileira, mais de 2 milhões de assinaturas, é o chamado Saúde Mais 10, que propõe que a União gaste 10% das suas receitas brutas com saúde. Isso está na Câmara Federal já há quase 2 anos e não tem andado na maneira como nós gostaríamos que andasse, que era fixar um percentual. Isso agregaria um volume de recursos maior ao orçamento da saúde, né? Foi a luta política para que os estados também ampliem a sua participação em apoio aos municípios, avancem além do patamar mínimo de 12%, que hoje a maioria dos estados estão limitados a esse patamar, de forma que a sociedade tenha um recurso maior. O Sistema Único de Saúde, é importante frisar, ele avançou muito nos mecanismos de gestão. Temos problemas, e isso a imprensa relata cotidianamente. Agora, esses relatos não representam a média do que os municípios fazem hoje. Há um esforço muito grande. Nesses 25 anos foi capacitado pessoal na questão da gestão, na administração de serviços, e tem se avançado muito, apesar dos problemas, apesar das imperfeições. A tua entrevista será realizada hoje? Hoje, a partir das 9 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Ubiratã. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ubiratã. Bom dia para o senhor.